Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Chá comigo! Olá para você que nos acompanha pela Rádio Clube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Hoje é dia 25 de janeiro de 2013 e neste segundo programa do ano vamos trazer as informações do Cariocão, do futebol nacional e internacional e muito mais, com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. E fique ligado, pois em fevereiro estreia o Círculo Esportivo, com todas as informações sobre os esportes olímpicos e alternativos que fazem a cabeça do povo brasileiro. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo futebol internacional com Roberta Pires. Cacilhas se machuca, fica 3 meses fora e Júlio César especulado no Real Madrid, além das primeiras colocações dos principais campeonatos europeus. Partindo para o destaque do Flamengo com Fabrício Teixeira. Semana de boas e mais notícias para o rubro-negro carioca. Vamos agora ao destaque do Vasco com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diedro. Peraí, deixa eu abrir o microfone antes. Agora sim. Olá, Diedro. Vasco vence Macaé e se mantém líder do Grupo A na Taça Guanabara. Beleza, vamos agora ao destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Olá, Felipe. Fala, Diedro. Confira os resultados dos campeonatos regionais e da pré-Libertadores. Beleza, seguindo com os destaques, vamos ao Botafogo com ele que está chegando agora para compor a equipe Gol Rádio Clube, Victor Brum. Um olá para você, Vitor. Olá, Diedro. Depois de uma boa estreia, Botafogo desaponta em Moça Bonita. Vamos de novo, vira o microfone para você e fala. Olá, Diedro. Depois de uma boa estreia, Botafogo desaponta em Moça Bonita. Agora sim, ficou bonito. E fechando o giro inicial, vamos aos destaques do Fluminense, ao destaque do Fluminense com o Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Mesmo jogando com o time misto, Tricolor conquista a segunda vitória consecutiva e mostra ser o grande favorito para o título. Esse daí é o Gol Rádio Clube e pode aguardar porque o programa hoje está bom demais. O Gol Rádio Clube que está começando agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. E vamos direto aos resultados do Campeonato Carioca com Felipe Bruno. Bem, Diedro, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o Flamengo empatou com o Madureira em 1-1. Quissamã 0, Resende 0. Audax Rio 2, Nova Iguaçu 1. Duque de Caxias 1, Friburguense 2. Vasco da Gama 4, Macaé 2. Bangu 0, Botafogo 0. Fluminense 3, Olaria 0. Volta Redonda 1, Boa Vista 1. É isso aí, rapaz. Qual o resultado que você disse aí que tá diferente? Foi 3-1 Fluminense no Olaria. Fluminense 3 no Olaria, é verdade. 3-1 Fluminense no Olaria. Você tem classificação aí também? Não, né? Tenho sim. A então vai lá. classificação do Grupo A tem o Vasco como líder com 6 pontos. Também com 6 pontos está o Friburguense. O Botafogo e o Volta Redonda estão com 4 pontos. O Madureira em quinto tem 2 pontos. Em sexto e sétimo estão o Olaria e o Quissamã com 1 ponto. E na última colocação o Nova Iguaçu com nenhum ponto. No grupo B, o líder é o Fluminense com 6 pontos. O Flamengo é o segundo com 4 pontos, empatado com o Audax Rio. Em quarto está o Resende com 2 pontos. Em quinto está o Bangu com 1 ponto, empatado com o Boa Vista. Na sétima colocação, o Macaé. E em último, o Duque de Caxias, ambos com nenhum ponto. Tá certo, essa daí é a classificação do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, após 2 rodadas. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, passando agora para o noticiário do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As informações com Roberta Pires. O goleiro Cacilhas teve a mão esquerda acidentalmente chutada pelo lateral direito Arbeloa no empate em 1-1 com Valência na última quarta-feira. O capitão do Real Madrid precisou deixar a partida logo depois do lance. O clube chegou a divulgar que o jogador merengue teve uma fratura e precisaria ficar 1 mês fora dos gramados. Mas a lesão foi mais grave do que o esperado e Cacilhas precisará ficar 3 meses fora. Júlio César, que está atualmente no Queen's Park Rangers, chegou a ser cogitado pela imprensa para ser o substituto, mas o Real Madrid acertou mesmo com Diego Lopes do Sevilha. O campeonato francês tem novo líder. O Paris Saint-Germain assumiu a ponta depois de vencer por 1-0 o Bordeaux.
O Lyon caiu para a segunda colocação com os mesmos 42 pontos. O Olympique vem logo atrás com 41. Os três estão embolados nas primeiras colocações. Na próxima rodada, o PSG encara o Lille em casa. No futebol inglês, o Manchester United continua líder com 56 pontos, apesar de ter empatado na última rodada com o Tottenham. O City viu a vantagem do rival diminuir 1 ponto e fez seu trabalho de casa. Venceu o Fulham por 2-0 e está em segundo com 51 pontos. O Chelsea está em terceiro, mas vem longe, apenas com 45 pontos. Na próxima rodada, o líder encara o Southampton e o Manchester City enfrenta o Queen's Park Rangers. Na Itália, o Juventus ganhou de goleada da Udinese e é mais líder do que nunca com 48 pontos. Napoli vem em segundo com 43 e apenas empatou com a Fiorentina fora de casa. A Lazio vem em terceiro com os mesmos 43 do Napoli, após também ter apenas empatado com o Palermo. Na próxima rodada, a Juventus joga contra o Genoa em casa. No Campeonato Português, as coisas estão emboladas. O Porto e o Benfica estão com 39 pontos cada. O Braga vem bem depois com apenas 29. O Benfica pega justamente o Braga fora de casa e o Porto encara o Gil Vicente em seu estádio. Para fechar o giro nos principais campeonatos europeus, falta a Bundesliga. Na Alemanha, o Bayern de Munique é líder com 45 pontos. O Bayer Leverkusen está em segundo com 36 e o Borussia Dortmund em segundo com 33. Na próxima rodada, o líder Bayern de Munique enfrenta o Stuttgart fora de casa. Bayer Leverkusen pega o Freiburg e o Borussia Dortmund o Nuremberg. É com você, Diego. É isso aí, essas informações do futebol internacional. Comentários rápidos. O Luiz Felipe França, você queria falar sobre? Eu ia achar surpreendente a ida do Júlio César pro Real Madrid, né? Porque ele estava vindo numa descendente na Itália, foi pro Queen's Park Rangers na Inglaterra e ficou em lanterna um bom tempo, né? Na lanterna do campeonato inglês. E estava fazendo partidas regulares. Ele fez de repente surgiu na seleção do Filipão, já ia pro Real Madrid, entendeu? Estranho, eu acharia meio estranho, mas aí essa contratação do Diego Lopes do Sevilha, acho que vai cair muito bem. Depois dessa convocação para a seleção também, ele recebeu proposta do Arsenal e do Manchester United também para poder defender o dessas equipes para a próxima temporada. Que uma convocação não faz, né? Realmente, né? Eu acho isso e... Engraçado, o Arsenal há muito tempo não tem um goleiro bom, né? Desde a saída do Seaman, ficou muito tempo o Almunia, o Cesny, revezando no gol. O Arsenal agora, quer dizer, o Manchester agora tem um ótimo goleiro que é o De Gea, que veio do Atlético de Madrid. Mas a contratação do Júlio César, o Júlio César, agora, nesse período que o Luiz Felipe Scolari é o técnico da seleção, vai voltar a aparecer muito nas convocações. É um cara do outro ciclo que não devia ter saído, na opinião do treinador da seleção. É um jogador que é da confiança do próprio Filipão e também do Carlos Alberto Parreira, né? Porque foi ele que lançou o Júlio César. Então acho que vai ser uma figurinha presente nesses amistosos, que talvez vai ser o passaporte para ele para a Copa das Confederações. Realmente. O último destaque é o Liedson, que foi pro Porto, acertou essa semana. Isso. Agora vai jogar como rival do Sport, né? Do Sport no qual ele é líder. Exatamente. Então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube. Vamos agora às informações do Flamengo. Flamengo. As notícias com Fabrício Teixeira. A primeira semana do Campeonato Carioca foi de altos e baixos para o Flamengo. Na primeira partida, contra o Quissamã no Engenhão, o rubro-negro mostrou a disposição dos jogadores mais jovens e venceu por 2-0, 2 gols de Hernani. Já na última quarta-feira, o Fla foi ao estádio Conselheiro Galvão e ficou apenas no empate com o Madureira. O gol do Flamengo saiu dos pés de Ibson, que não comemorou, deixando os torcedores pensando se isso teria algo a ver com as especulações de sua saída do clube. No segundo tempo, Felipe Dias, substituto de Ramon, suspenso por um cartão vermelho contra o Quissamã, derrubou o atacante Derlei dentro da área. Rodrigo bateu e decretou o empate por 1-1. O Flamengo é o segundo colocado do Grupo B com 4 pontos, atrás do Fluminense com 6. O próximo jogo do Fla é no próximo domingo contra o Volta Redonda, às 17 horas no estádio Moça Bonita. Mas boas notícias também rondam a Gávea. O Flamengo acertou na última quinta-feira a contratação do meia Carlos Eduardo, que estava no Rubin Kazan da Rússia. O jogador chega na Gávea vestindo a camisa 10 e carregando a responsabilidade de ser o jogador de armação que o Flamengo tanto necessita. E além da chegada de CE10, como já está sendo chamado, a torcida pode ter outra notícia boa. Elias, o primeiro reforço de peso do rubro-negro para a temporada, pode estrear já na próxima partida, assim como o lateral João Paulo, que deve beliscar a vaga de Ramon.
A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Voltaço é Felipe, Léo Moura, Gonzalez voltando ao time ao lado de Renato Santos e João Paulo no lugar de Ramon. No meio-campo temos Cáceres, Ibson e Elias. No ataque, Hernani e os jovens Rafinha e Nixon. Essa daí é a escalação do Flamengo para a terceira partida da Taça Guanabara. Provável escalação, né? Ridículo. Sim, olha só, eu acho que esse time que jogou contra o Madureira, ainda a gente não pode chamar ainda do Flamengo de 2013, né? Porque tá faltando muita gente entrar. Elias, João Paulo, Wallace, O Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo agora, Gabriel. Então eu acho que esse time, não sendo de 2013, ainda do Flamengo 2013, tá apostando nos meninos, né? Pra começar esse Campeonato Carioca. E conta também com, já que são meninos, né? A falta de experiência com a afobação deles. Se a gente vê o pênalti pro Madureira, o Felipe Dias foi meio infantil, agarrou o adversário, entendeu? Mas os meninos têm que aprender a jogar, né? Tem que lançar eles pra aprender a jogar e não lançar eles no meio da temporada pedindo pra resolver alguma coisa. Sim. O que me surpreende é o Adrian e o Matheus não saírem como titular agora nesse primeiro momento, né? São jogadores que já têm mais experiência do que o Rafinha, do que o Nixon que estão jogando. E o que me surpreende é ver eles no banco para esses jogadores agora. Acho que aí vai muito a confiança do treinador, né? Parece que o Dorival confia mais no Nixon do que no Adrian. Porque o Adrian até teve uma oportunidade agora no jogo contra o Bangu, né? Entrou no segundo tempo, mas já foi alvo de vaias da torcida. A torcida já começou a pegar no pé dele, porque ele não fez uma boa partida. Acho que isso é reflexo também do campeonato sul-americano sub-20, no qual ele não jogou bem, e a torcida já pegou no pé dele. Eu acho que o fato engraçado do jogo foi o Ibson não comemorar o gol, né? Não, ele comemorou até exaltado, né? Eu acho que o fato engraçado do jogo foi o Ibson ter feito o gol do Flamengo. O fato engraçado do jogo foi uma pipa no meio do campo, no meio do jogo. Ô Diedro, eu falei aqui no início do ano, o Ibson vai dar a volta por cima. De quem? Aqui foram a minha pessoa. Isso, de quem? Eu falei que ele vai dar a volta por cima, ele vai eu achei que nessas duas partidas ele atuou bem. Pra mim tá sendo um destaque do time nessas duas partidas. Pra você ver a situação do Flamengo, hein? Claro, o destaque é o Ibson. Claro que jogar contra o Madureira e o Kissaman não é parâmetro, mas é um jogador que tem mais lucidez ali no meio de campo, também por ser o mais experiente, mas eu acho que ele vai fazer um bom campeonato carioca. Acho que o momento é de cautela por enquanto. Sim. Pois é, muita cautela para esse novo time do Flamengo que está em formação. Seguindo com o Gol Rádio Clube, o destaque agora é para o noticiário do Vasco da Gama. Vasco. As informações com Luiz Felipe França. Na quarta-feira, o Vasco derrotou o Macaé em São Januário por 4-2, com direito a gol do zagueiro Dedé de pênalti no fim do jogo. Além do mito, os outros gols foram do meia Bernardo, do veterano, que parece que reencontrou o seu futebol, Carlos Alberto, e do zagueiro André Ribeiro. O lateral Ney, ex-internacional, foi aprovado pelo departamento médico e assinará contrato de 3 anos com o time da Colina. Ele será apresentado na segunda-feira, quando já começará a treinar. E depois de muita luta, o Vasco e o grupo Diz entraram em um acordo e o zagueiro Dedé permanecerá no clube pelo menos até junho. O grupo adquiriu 45% dos direitos do zagueiro e firmou um acordo com a diretoria Cruz-Maltino. E a multa, que era de 7 milhões de euros, passou para 10, só podendo sair do clube depois do dia 1º de julho desse ano. E amanhã, às 21 horas, o Vasco enfrenta o Resende no Raulino de Oliveira. Diedro, é com você. Com relação a essa história aí do Dedé, eu ouvi ontem na Bradesco Esporte dizerem que já tem um investidor pronto para financiar a compra dos restantes 55% do passe do Dedé. E aí o Dedé ficaria à disposição do Vasco da Gama, o passe seria completamente do clube, e aí o Vasco pode colocar o preço que ele quiser. Sim, essa medida tomada pelo grupo Diz e a diretoria do Vasco foi uma medida meio cautelosa em relação ao Corinthians, né? Para o Corinthians não levar já o zagueiro agora. Sim, porque o Corinthians está desde a metade do ano passado tentando ir no Dedé. Esse grupo de investidores, Diego, seria um grupo de vascaínos ilustres, com um poder financeiro mais elevado. E eles comprariam e futuramente, numa futura negociação, eles levariam uma percentagem. Sim, é o que está acontecendo nos times cariocas. O Botafogo tem o seu grupo de investidores,
O Fluminense, mesmo com o investimento da Unimed, ele também tem o seu grupo de torcedores ilustres que financiam, né? O Flamengo está tentando montar isso agora e tá tentando trazer os jogadores por meio desses grupos de investidores. Quer dizer, é mais ou menos como se fosse um mecenato dos jogadores de futebol. Eu acho que assim, a permanência do Dedé pro Vasco é muito importante, mas eu acho que pro jogador não é tão interessante assim. Eu acho que pro Dedé jogar no Corinthians, jogar Libertadores, talvez até um Mundial, acho que seria muito mais proveitoso para ele, questão de experiência para a seleção brasileira. Acho que o Vasco é um time que está em montagem e ele vai ter a importância de ser o capitão, mas eu acho que ele indo pro Corinthians vai ser muito melhor para ele, tecnicamente. Bem, eu não vejo tanto essa diferença, porque até a próxima fase da Libertadores o Corinthians vai pegar time cachaceiro, né? Vamos ver por esse lado, né? O Dedé, o mesmo que ele vai fazer no Campeonato Carioca, Copa do Brasil e até o início do Brasileiro, pegando julho, acho que não vai ser testado assim suficiente. Quer dizer, isso vai abalar as escalações dele para a seleção. Não, eu compreendo, mas eu acho que para ele, quando chegar na fase da Libertadores, seria muito, muito importante ele jogar num time que esteja disputando a Libertadores, porque o Vasco vai disputar apenas a Copa do Brasil e o Carioca, né? Eu acho que para ele tecnicamente seria mais importante. Assim, levando em consideração que o Dedé já tem alguma bagagem de Taça Libertadores da América, porque o Vasco disputou a competição no ano passado, foi eliminado pelo Corinthians, que veio a ser o campeão da Taça Libertadores. Vamos seguindo com o Gol Rádio Clube. Agora é hora do futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações com Felipe Bruno. Bem, Diedro, pela pré-Libertadores, o São Paulo goleou o Bolívar pelo placar de 5-0 no Morumbi. O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira em La Paz. Já o Grêmio perdeu para a LDU de Quito pelo placar de 1-0 no estádio Casablanca. O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira na Arena Grêmio. E nessa semana aconteceram também os jogos de alguns campeonatos estaduais. Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta por 1-0. O Palmeiras venceu o Oeste por 2-1 e o Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. No Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o Cerâmica por 2-1 e o Grêmio perdeu para o Canoas por 2-1. No Paranaense, o Coritiba venceu o Paranavaí por 4-1. O Paraná Clube empatou em 0-0 com o Toledo e o Atlético Paranaense empatou com o Nacional por 1-1. No Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense perdeu para o Anápolis por 3-0. O Goiás venceu o Grêmio Anápolis por 3-1 e o Vila Nova venceu o Craque por 2-0. Já na Copa do Nordeste, o líder do Grupo A, Bahia, empatou com o ABC por 1-1. O Sport venceu o Confiança por 3-1 e é o líder do Grupo B. No Grupo C, o líder é o Vitória, que goleou o Salgueiro por 5-1. E no Grupo D, o líder é o Campinense, que derrotou o Santa Cruz por 3-0. E na manhã desta sexta-feira aconteceu a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Santos venceu o Goiás pelo placar de 3-1. Esse é o segundo título da equipe da Vila Belmiro, que também venceu a competição no ano de 1984. É isso aí, rapaz. Importante aí aquele resultado ali do Atlético Goianiense e tal. É muito legal quando a gente vê assim alguém vencendo o crack, essa droga ruim. Ulisses, essa é digna do Ulisses, né? Essa foi digna do Ulisses. Não, mas um fato engraçado é que o Grêmio perdeu para a equipe do Canoas jogando no Estádio Olímpico. Sim. Que não fechou em tese, né? Porque a grama da Arena Grêmio está muito debilitada e só vai ter o jogo na próxima semana contra a LDU, só tá, pelo menos é o que eles acertam. E acho que nesse final de semana o Grêmio ainda joga de novo no Olímpico. Não, é pra você ver o absurdo do calendário brasileiro. O Grêmio jogou na quarta-feira na Libertadores e voltou a jogar na quinta pelo Gaúcho. Por isso que teve que botar o time B. Se o Grêmio quisesse botar o time A, não tinha como. Se eu te falar que eu já vi o São Paulo entrar 3 vezes em campo no mesmo dia. Na década de 90. Não, eu me lembro uma vez que o Palmeiras jogou um jogo do Paulista na terça e ainda tinha que jogar pela Libertadores na quinta. E jogou com o time titular nos 2 jogos. Pois é, o São Paulo jogou uma partida às 5 da tarde pelo Campeonato Paulista, jogou uma às 7 da noite 7h30 da noite pelo Rio São Paulo e 9h30 da noite entrou em campo pela Taça Libertadores. Foi uma das coisas mais malucas que eu vi na minha vida. Eu vi, na questão nem foi de time, foi questão de jogador, acho que foi por escolha. O próprio Neymar, ano passado, jogou no domingo,
Jogou na terça-feira pela Seleção Brasileira e na quarta-feira ele já estava em campo pelo Santos. Não, maneiro se foi no mesmo estádio, né? O torcedor paga por 3 ingressos. Assim, dois desses jogos do São Paulo foram no mesmo estádio, de 5 da tarde do Campeonato Paulista e da Libertadores à noite. E aí teve um jogador que jogou as 2 partidas. Agora eu não lembro o nome, não sei se foi o Elivelton. Tinha que ter promoção também, né? Tipo, pague pra ver o Paulista e ainda ganha a Libertadores. Pô. Ó, vale a gente ressaltar, né, a importância da Copa Nordeste, Copa do Nordeste, porque isso aí é uma tendência que deveria ser seguida pelo resto do Brasil. Fazer Copa Nordeste, Copa Sudeste. Mas aí é que tá, isso Sudeste já. Sul. Isso já existia. Tinha o Sul Minas, tinha Rio São Paulo. Então, tinha que ser uma tendência a ser seguida. Mas pensa o campeonato, uma Copa Sudeste com o Aracruz. Com futebol capixaba que tem caído muito. Até porque os times do Espírito Santo jogavam a Copa do Nordeste. Olha que discrepância. Eu acho que poderia ser uma oportunidade, assim como o Flamengo enfrenta Quissamã, Audax Rio, entendeu? Enfrentar esses times do Espírito Santo para tentar até introduzir esses times no cenário brasileiro de futebol. Eu concordo com o Luiz também, Diedro. Acho que na questão de estaduais, acho que a Copa Nordeste é o campeonato mais atrativo entre o Carioca, o Paulista. Eu acho que é o campeonato mais atrativo. Porque eu acho muito tenso porque eu vi esses campeonatos nos anos 90 e, pô, eu vi Rio São Paulo com 16 clubes fazendo ponto, corrida e de volta. Não é fácil, não. Mas aí não rola, né? Eu acho que o que tinha que acontecer, até dava com 16 clubes, com 4 grupos. Eu acho que dá pra fazer o seguinte: campeonato estadual de um mês, campeonato regional de um mês e aí emenda a preparação pro Campeonato Brasileiro e pra Copa do Brasil. Dá pra fazer, tranquilo. Mas estadual de um mês fica meio complicado. Modelo Copa do Mundo, Se os clubes já reclamam de 4 torneios, 5 por ano, imagina assim. Mas aí é que tá, modelo Copa do Mundo, dividido em grupos, depois oitava de final, quarta de final, semifinal, final. Dá pra fazer. Dá pra você colocar vários campeonatos, vários mini campeonatos, vários troféus, disputar. Tiro curto. Eu acho que rapaz, essa ideia é boa, hein? Gostei. E tá virando já até moda aqui no Brasil. Os times brasileiros estão contratando melhor, estão pagando mais salários e daqui a pouco os times vão ter que buscar fazer pré-temporada fora do Brasil, rodar pela América Latina, pela Europa para ganhar dinheiro, né? O Corinthians com o Pato, acho que se fizesse uma pré-temporada pela Ásia, até pela América Latina, ganharia muito dinheiro, mas devido ao calendário apertado não tem tempo para isso. É isso. Então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube e agora é o momento do Botafogo. Botafogo. E quem traz o noticiário do Alvinegro é Vitor Brum. Diedro, o Alvinegro iniciou bem o campeonato, no entanto, tropeçou diante do Bangu. Depois de vencer por 3-0 do Duque de Caxias e já com o retorno de Bruno Mendes, Dória e Jadson, o Botafogo não apresentou um bom futebol e ainda sofreu com a condição do gramado. Insatisfeita com o empate, a torcida protestou contra o seu técnico, pedindo o retorno de Louco Abreu. Nesta sexta, o Botafogo apresentou o lateral direito Edilson, ex-Grêmio. O atleta assinou por uma temporada. Já pela terceira rodada da Taça Guanabara, o Botafogo vai enfrentar o Fluminense, neste domingo, às 7h30 no Engenhão. Para o clássico, há a expectativa de que Seedorf possa estrear na temporada de 2013. É isso aí, rapaz. Todo mundo esperando a volta de Seedorf, que parece, de acordo com o que a gente viu aí nessa partida da última quarta-feira, tá fazendo falta ali no meio campo do Botafogo. Realmente, porque a partida do Botafogo foi sofrível, né? A equipe do Bangu teve mais chances. Primeiro tempo o Bangu dominou a partida, né? O Botafogo só assistiu e o segundo tempo o Botafogo até melhorou, mas não foi aquele Botafogo da estreia, né? Como a gente estava conversando em off aqui, o Botafogo oscila bastante. Primeira partida, dominou, jogou um futebol brilhoso, bonito, e já contra o Bangu em Moça Bonita foi o que foi. Empatou, não atuou bem. Vamos esperar que o Botafogo possa melhorar nessa questão de oscilação. Isso aí, vamos aguardar aí o Botafogo. Fala, Vitor. O gramado tá ruim, mas o gramado tá ruim pra todo mundo, né? Mas aí é que tá, tem a diferença também. O Bangu treina lá todo dia. Né? O gramado tá ruim, mas se eu treino lá todo dia, eu sei o que é o gramado. Com certeza. O que eu achei engraçado... Assim como, o gramado de Engenhão tá bom, mas, o Botafogo
treina mais no Engenhão do que os outros clubes. É uma vantagem pro Botafogo. Óbvio. O que eu achei engraçado essa semana foi a picuinha entre o Oswaldo de Oliveira e o Louco Abreu. Discussão. Vamos falar a realidade, nenhum dos dois tem razão ali. E ainda tem reflexo até hoje, né? Tanto que a torcida já pediu o Louco Abreu no jogo contra o Bangu. Eu acho que a torcida também tá sendo muito impaciente com o time. Vai pedir sempre, mas a torcida do Botafogo sempre foi impaciente com o time. Não, a partir do momento em que, sempre foi. Em que o jogador vira ídolo, né? Até um ídolo temporário. E é dispensado com prejuízo pro Botafogo, porque o Botafogo pagou mais coisas pra ele e pro Nacional. Entendeu? Gastou dinheiro com ele indo pro Nacional. Se ele ficasse, ia gastar menos. Mas o que o Oswaldo alegou foi que ele perdia viagem, se negava a viajar. Entendeu? Isso aí a gente não sabe, são coisas em off que... Agora que o casamento acabou, todo mundo vai jogar a falha do outro no ventilador. Sim, o Oswaldo passou que o Louco Abreu, em alguns jogos do Carioca, ele se recusava a jogar. Foi isso que ele falou do Carioca e do Brasileiro. Tanto do Carioca e do Brasileiro, que ele não queria viajar. Isso ficou claro no ano passado, quando o Louco Abreu reclamou a barbaridade do gramado do estádio do Bangu, né? No empate em 1-1 entre as duas equipes. O Oswaldo também quis colocar que a culpa do Louco Abreu não ter voltado não foi só dele. A própria direção e os jogadores não quiseram o retorno dele pro time. Mas acho que também tem muito da questão da marra dos jogadores, né? Por exemplo, o Seedorf, ficou anos jogando na Europa, veio pra cá e vai reclamar em algum momento da grama dos estádios, sabe? Mas acho que é saber como reclamar, né? Porque o Louco Abreu é muito fanfarrão. Sempre foi assim. Isso da fila de ônibus, né? Vamos falar Então, vamos seguir no programa para encerrar o Gol Rádio Clube de hoje. Vamos falar agora do Fluminense. Fluminense. As informações com Leandro Soares. O Fluminense parece querer repetir o grande sucesso do ano anterior. Depois de vencer por 2-0 o Nova Iguaçu pela primeira rodada, o Fluminense enfrentou nesta quinta-feira o Olaria e não teve muito trabalho para vencer o time da Rua Bariri, com 6 titulares em campo. Entre eles, Leandro Eusébio, Jean, Thiago Neves, Edinho e Wellington Ney. Em noite inspirada, o tricolor construiu com folga a vitória por 3-1. O Fluminense marcou com Leandro Eusébio, Jean e Wellington Ney. Já o Olaria marcou com Léo Rocha após falha bizonha de Valência no meio de campo. Com 2 vitórias nas primeiras rodadas, o Fluminense tem 100% de aproveitamento e lidera o grupo B com 6 pontos. Já pela terceira rodada da Taça Guanabara, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 7h30 no Engenhão. O primeiro clássico do ano será marcado pela estreia do lateral esquerdo, Monzon, e da reestreia do Maestro Felipe, que deverão entrar no segundo tempo. O técnico Abel Braga pretende escalar mais 2 titulares no clássico. São eles, Diego Cavalieri e o lateral esquerdo Carlinhos, que farão sua estreia na temporada. É com você, Diego. Pois é, o Fluminense, se colocar o time titular pra jogar esse Campeonato Carioca, nada de braçada, né? Sim. Eu fiquei impressionado com esse mistão aí que o Fluminense fez. Muita gente aparecendo bem que estaria no banco do Abel, né? O próprio Wagner, no primeiro jogo, né, contra o Nova Iguaçu, entrou e fez os 2 gols de cabeça. É um jogador que pode render bastante o Fluminense. Ano passado não fez uma boa temporada, mas esse ano ele pode crescer. E outra coisa agora é o Jean se firmando como titular também, né? Agora ele é titular certo do time. Mas eu acho que ele já estava consolidado na parte final do Campeonato Brasileiro, que ele também foi muito importante. Não sei dizer. Eu já não sei dizer. O Dieguinho tinha se machucado nessa época, não tinha? Tinha, mas o Abel já vinha querendo colocar ele como titular, até que apareceu a oportunidade. E no final do campeonato ele conquistou a titularidade absoluta. Mas é aquilo, né? O Fluminense, com esse plantel que armou, já faz mó salseiro nesse campeonato. Acho que até se jogar o campeonato com um time reserva, talvez ganhe. Você para analisar. Tem o Deco que tá treinando, o Fred hoje que foi a primeira vez pro campo, que tava na academia. Tem o próprio Felipe, que era do Vasco, que pode estrear no próximo jogo. São jogadores que nenhum clube carioca tem, né? Então é um time que acho que é o grande favorito pro Carioca. Outra coisa também é a importância do Wellington Ney pro time, né? O Wellington Ney tem jogado muito bem. Ele entrou super bem nessa última partida e o Abel tá apostando como esse ano ele arrebentar. Ano passado já atuou bem, mas esse ano o Abel tá apostando pra ele arrebentar. É isso aí.
Vamos acompanhar o que vai acontecer nessa final de semana. Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo, 7h30 no estádio do Engenhão. E vamos terminando o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo a presença de todo mundo aqui. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Diego. Um abraço. Valeu, Luiz. Valeu, Diego. Sempre uma honra estar aqui. Abraço. Valeu, Leandro. Valeu, Diego. Queria mandar um abraço pro meu padrinho, o Carlos Oliveira, que está presente aqui assistindo o programa. Isso aí, um abraço para Carlos Oliveira, né, rapaz? O homem aéreo lá da Mix da Paraíso. Saiu do posto de dedo nervoso para homem aéreo, né? Padrinho da onde eu venho é outra coisa, hein? Pois é, mas não vamos entrar nesse mérito. Agradecer também a presença de Vitor Brum, seja bem-vindo à equipe. Obrigado, Diego. É muito bom estar dentro da equipe. É isso aí. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kchevski. Voltamos na próxima sexta-feira com todas as informações sobre o futebol. E não se esqueça, em fevereiro estreia o Círculo Esportivo, com destaque todo especial para os esportes olímpicos e alternativos. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube, um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kchevski.